Variante, loose, bootleg, são tantas palavras difíceis no meio do colecionismo, né? Então eu resolvi fazer um dicionário para a gente falar sobre figuras de ação, sobre bonecos. Então, espera um pouquinho. Você começou a colecionar e de repente começou a ver um monte de palavra que você não entendia, então você chegou no lugar certo. Eu vou falar aqui hoje sobre algumas das palavras que a gente usa diariamente no meio do colecionismo, que às vezes podem parecer frescuras e até são, mas a gente às vezes fala com tantos colecionadores de outros países, procura coisas no eBay, procura informações em inglês, que a gente tem que saber esses termos também. Protótipo. Aquilo que se faz pela primeira vez e geralmente é copiado. Essa é uma das definições do dicionário. E é exatamente isso quando a gente trata de figuras de ação, principalmente aqui, como a gente sempre fala, da Toy Biz. Os protótipos são aquelas primeiras peças que muitas vezes são feitas em cera e outras vezes são esculpidas em outros materiais. Então, por exemplo, o protótipo desse dente de sabre aqui é esse aqui do lado, como vocês podem ver. E como vocês estão vendo, o protótipo dele é bem maior do que ele. Ele, na verdade, tem o dobro do tamanho. E isso é o que a gente chama de protótipo two-up. Agora, se o protótipo tem o mesmo tamanho da figura finalizada, ele é chamado de one-up. Depois de ser feito o protótipo, entramos na fase de produção e é aí que surgem os test shots, ou seja, é como se fosse o mesmo boneco que a gente recebe na nossa casa, só que com cores inteiriças, geralmente não são as cores de produção, então esse dente de sabre que usa um plástico, na sua maioria laranja, ele pode ter sido feito em azul. E então, o test shot é para ver como as máquinas vão produzir esse boneco, porque é como se ele fosse quase impresso pelas máquinas, tá certo? Então tem que ser feito um teste disso, e é isso que a gente chama de test shot. Waves e séries. Antigamente se falava mais séries. Por exemplo, a série 1 de X-Men, X-Men séries 2, séries 3, 4, Fênix Saga e etc. Hoje em dia começou a se usar a palavra wave, ou seja, onda. E as duas palavras vêm para falar justamente daquele lançamento que foi feito naquele ano. Então, por exemplo, o ano de 92 na Toy Biz teve duas waves ou duas séries. Repaint. Essa é uma palavra bem simples, é bem próxima do português, que é repintado. Bom, eu queria mostrar essa figura que é uma das minhas figuras favoritas, que é a Fênix, a Jean Grey, certo? Agora vejam essa figura chamada de Miss Marvel 2. Bom, elas são bem parecidas, não são? Exatamente porque as duas usam o mesmo molde, ou seja, essa figura da Miss Marvel, ela é um repaint, ou seja, ela foi repintada da nossa figura da Fênix. Variante. Bom, aí chegamos num ponto onde eu não tenho exatamente duas figuras variantes, até porque eu acho besteira ficar comprando. Tem gente que adora colecionar todas as versões de uma figura, inclusive as suas variantes. Tudo começou lá em 92, quando a Toy Biz lançou sua primeira variante, que era o Forge. O Forge ele vinha com o seu roster amarelo na maioria das versões, na sua versão oficial, certo? Só que algumas dessas impressões, algumas dessas figuras acabaram vindo com esse roster marrom. E isso faz a nossa primeira variante, porque vários colecionadores querem ter as duas versões. E geralmente a variante é mais rara do que a versão oficial. Então, esse Forge com o roster marrom é bem mais raro e, consequentemente, mais caro do que a versão normal. Bootleg. Bootleg é uma palavra meio estranha, e se a gente traduz ao pé da letra, seria perna, bota, bota, perna. Coisa que não faz muito sentido. Mas o bootleg é aquele falsificado, o de R$1,99. Aqui no Brasil, nos anos 90, a gente teve a invasão das lojas de R$1,99, onde na China eles pegavam os bonecos e faziam cópias deles. Alguns com algumas mudanças, outros com mudanças significativas, inclusive nas suas articulações e até na pintura. Tem gente que adora colecionar bootlegs,
Tem gente que não gosta, não admite de jeito nenhum ter nenhuma bootleg na sua coleção. Eu, particularmente, como faço customs, que aí tá outra palavra que a gente já vai falar sobre, eu gosto de ter bootlegs até para fazer os customs e também algumas figuras eu deixo os próprios bootlegs na minha coleção. Customs. A gente acabou de falar sobre essa palavra e customs são figuras customizadas. É muito simples a gente pensar nisso, né? Como a Toy Biz lançou muitas figuras, mas mesmo assim ainda ficaram faltando várias para completar a coleção de personagens, as pessoas fizeram customs. E isso existe em toda a indústria da action figure e é até uma arte muito legal. Eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Luzes são figuras soltas, ou seja, geralmente quando a gente compra uma figura nova, ela vem na cartela como essa daqui. E com isso a gente tem as figuras que são soltas, que não estão com as suas embalagens originais, então a gente chama de loose. Exclusives, exclusives, bom, figuras exclusivas. Algumas lojas nos Estados Unidos lançaram séries, linhas, coleções, bonecos, tudo de figuras exclusivas, que só aquela determinada empresa, aquela determinada loja tinha. Então, por exemplo, a gente tinha a Fao Schwarz, ou F-A-O Schwarz, que era uma loja que tinha alguns bonecos que eram exclusivos deles, com pinturas diferentes, que você só conseguiria se você fosse naquela loja. Outra que era muito famosa era a Toy Fair, que era um braço da revista Wizard, e esse braço tinham as suas figuras de diversas marcas, mas aqui, como a gente sempre fala sobre a Toy Biz, tinham as figuras da Toy Biz de personagens que não foram lançados, como a Kitty Pryde, que é um absurdo a coleção dos X-Men nunca ter lançado, a Mulher Hulk com o seu uniforme do Quarteto Fantástico e diversas outras figuras que a gente só conseguiu ter e ver o resultado final através dessas figuras exclusivas. Geralmente a gente sempre vê falando por aí 5 polegadas, 6 polegadas, mas o que quer dizer uma figura de 5 polegadas, de 6 polegadas? Bom, ao pé da letra, eu vou até pegar minha cola aqui, uma figura de 5 polegadas tem 12,7 centímetros. Ou seja, essas figuras da Toy Biz, elas são 5 polegadas, ou melhor, eram para ser 5 polegadas, né? A maioria delas tem um pouquinho mais, chegando 5,5 polegadas, tá certo? Porque elas têm ali 13 centímetros e meio geralmente. 6 polegadas tem 15,24 centímetros, que é mais ou menos 2 centímetros a mais do que tem ali uma figura da Toy Biz. Parece pouca coisa, né? Mas dá muita diferença quando a gente coloca uma figura do lado da outra. É lógico que tem personagens que são grandes, como a própria She-Hulk, que ela já é 6 polegadas, ou algum Hulk, que eles até funcionam sendo colocados juntos, porque os personagens nos quadrinhos e nas séries de TV são realmente maiores. Dá uma curtida aí, por favor, não vai custar nada, vai. Aproveita e já se inscreve no canal. E tem o nosso Instagram também. Segue lá, por favor. Vai, eu não vou parar de falar enquanto você não fizer isso. Eu tô falando sério, eu posso falar até amanhã. Enquanto eu tiver tempo aqui no YouTube, eu vou ficar falando até você se inscrever. Por favor, se inscreve aí, vai. Curte também, segue lá no Instagram. Vai, por favor, por favor.